Filipenses capítulo 3, versículo 13. Quantos querem ouvir a voz de Deus nessa noite? Digo amém. Coloca a mão no seu coração, por favor. De verdade. Espírito Santo. Não, repete comigo essa oração. Diga assim, Espírito. Fala comigo. E remove da minha vida agora, pelo sangue de Jesus, todo bloqueio espiritual, ao pleno entendimento da tua palavra. Prepara o meu coração como uma terra fértil para receber a tua palavra. E nós te pedimos, usa o pastor Joelson mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu não sei se é porque eu levo muito a sério essa questão de subir no altar para ministrar a palavra, mas eu confesso para vocês aqui, até hoje, antes de subir no altar para pegar a palavra, o corpo fica trêmulo. Acredite nisso. Impressionante esse negócio. Aquele peso, aquela responsabilidade muito grande, sabe? Porque a Bíblia diz que um dia, nós que ensinamos a palavra, vamos prestar conta a Deus. Isso é muito sério, isso é muito sério. A Bíblia diz que nós que ensinamos a palavra seremos cobrados com mais duro rigor. Então isso dá aquele, sabe, aquela coisa no coração assim. Eu peço a Deus, tem misericórdia de mim, me ajude mais uma vez, Senhor. Me ajude mais uma vez. Mas eu sei que, como você orou por mim agora, o Senhor vai me ajudar mais uma vez a ministrar a sua palavra. Amém? Veja o texto sagrado. Versículo 12 diz assim: não que já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Com a ajuda do Espírito Santo, eu quero ministrar mais uma palavra ao seu coração, falando sobre prosseguindo para o alvo. Uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa é ter alvos claros. Escute, por favor. Uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa que deseja ser bem-sucedida é ter alvos claros. Alguém disse por aí que nem o vento é favorável para aquele que não sabe para onde quer ir, que não tem um alvo, que não tem uma direção. E o cristão, né, e quando eu digo isso, eu me refiro a qualquer pessoa.
Mas um cristão, aquele que, e quando eu digo cristão, é aquele que tem um relacionamento com Cristo, tá? Porque tem muita gente hoje que se diz ser cristão, mas não tem relacionamento com Jesus. Então, um cristão, eu digo, aquele que quer imitar Jesus, sabe? Precisa ter esse senso de propósito. Precisa saber qual é o alvo da sua vida. E precisa ser responsável com a sua vida. Ele não pode viver de forma irresponsável. Não pode. Não pode. E eu ouvi alguém falar uma coisa que me tocou muito. Alguém disse assim, um certo escritor chamado J.M. Barrier, ele disse assim: a vida de cada homem é um diário no qual ele deseja escrever uma história, mas acaba escrevendo outra. A vida de cada homem é um diário que nem sempre ele escreve a história que ele deseja. E o seu momento mais humilde acontece quando nós comparamos onde, né, você está atualmente e onde você já poderia estar. Não sei se já aconteceu isso na sua vida alguma vez, quando você para fazer uma reflexão e você pensa: poxa, eu já deveria estar em outro patamar de vida e eu estou aqui ainda, meu Deus. Eu já deveria ter feito isso, mas não fiz nem a metade ainda daquilo que eu desejei fazer. Não fiz nem a metade ainda. O momento mais humilde acontece quando você compara onde você está, ou o que você fez atualmente, com o que você poderia já ter sido feito. É quando você compara o volume do que você escreveu com o que você já poderia ter escrito. E a grande verdade é que se cada um de nós fôssemos um pouco mais honestos conosco mesmos, a gente iria perceber que muitas vezes nós falhamos em alcançar aquilo que a gente gostaria de já ter alcançado. Não sei se já aconteceu com você, de você fazer essa reflexão, dizer, e ser honesto, sabe? Porque às vezes a gente quer tapar o sol com a peneira, como dizem os mais velhos. A gente começa o ano, estabelece metas, né? E essa mensagem, exatamente agora no meio do ano, tem esse propósito de nos trazer uma reflexão. Porque no dia 31 de dezembro, sobretudo no culto da virada, a gente ali, flor da emoção, a gente sonha, idealiza, planeja, estabelece metas, né? Mas aí a gente falha em alcançar muitas coisas que gostaríamos de ter ou de ser na vida. E eu gosto quando o apóstolo Paulo diz, olha, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. E eu quero dizer-lhes nessa noite que essas coisas acontecem justamente porque nós não somos perfeitos. Parece que está falhando esse microfone, gente.
Está falhando? Não está falhando? Toda dá uma falhadinha. Me dá outro microfone, por gentileza. Toda falhando minha voz aqui. Então, o que acontece? Como nós não somos perfeitos, então, a gente planeja algumas coisas de algo que a gente queria ser ou ter, e termina falhando. Então, nós vamos precisar de humildade, né, para a gente comparar o que foi que nós planejamos no início do ano e como que nós estamos aqui agora. A gente precisa de humildade para a gente comparar o que nós planejamos há 5, há 10 anos atrás com o que nós estamos agora. E eu quero lhes fazer algumas perguntas aqui só para você refletir, para a gente começar a mensagem. Como que você gostaria de terminar este ano? Só para você ir pensando aí. E aí, você pode abrir um leque assim de muitas coisas, né? Como que você gostaria de terminar esse ano do ponto de vista da sua saúde, né? Dos seus níveis de colesterol, do peso, né? Do seu corpo? Como que você gostaria de terminar esse ano do ponto de vista intelectual? Quantos livros você gostaria de, até o final desse ano, ter lido? Você que entrou no propósito de ler a Bíblia toda em um ano. Poxa, pastor, eu planejei isso, mas eu estou falhando em alcançar esse objetivo, esse alvo. Poxa, eu falhei. Como que você gostaria de terminar esse ano em relação ao seu casamento, à sua família, ao cuidado dos seus filhos, na sua vida profissional, na sua vida financeira? Não sei. A pergunta é essa: como que você gostaria de terminar esse ano? Segunda pergunta é: qual é a história que você está escrevendo em sua vida? A história que você está escrevendo em sua vida hoje é digna de ser contada? É digna de ser replicada por outros, pelos seus filhos, por exemplo? Alguém pode modelar você, copiar o seu exemplo? Só coisa para você pensar. A história que você está escrevendo terá um final feliz ou final triste? O final da história que você está escrevendo será um final de honra ou final de desonra? Ontem eu chamei a minha esposa, eu falei assim: filha, escuta uma coisa. Eu não abandonei tudo na minha vida para terminar desonrado. Não. Foi bem assim. Foi bem assim. Não estou brincando isso aqui, não. Olha, vamos melhorar isso, porque a gente está na missão que é tudo ou nada. A coisa é séria. Então, ainda ontem eu estava refletindo sobre isso, eu e minha esposa, né? O que você faz todos os dias está coerente com o que você realmente deseja? Está coerente com aquilo que você planejou? Olha a pergunta: o que você faz todos os dias? Alguém disse por aí que o sucesso de um homem está escondido na sua rotina. É aquilo que você faz todo dia. Ou você está vivendo como aquele camarada que disse: a vida leva eu, deixa a vida passar, tal. Não sei nem cantar aquela música. Acho que é Zeca Pagodinho, né? Lembrei o nome do sujeito.
O que você faz todos os dias coincide com o que Deus planejou para a sua vida? Observe que a Bíblia diz que Deus efetua em nós o querer e o efetuar. Quem coloca desejos, sonhos, aspirações em nosso coração é Deus. E nem todo sonho, nem todo desejo no seu coração, nem todo alvo que você tem vem de Deus. É coisa da sua cabeça mesmo. Às vezes são ambições humanas ou ambições egoístas. Habitualmente todo sonho, todo desejo que vem de Deus, geralmente está relacionado a servir pessoas. Tem mais a ver com as pessoas do que com você mesmo. Geralmente é assim. Não sei se você lembra de José, quando Deus dá aquele sonho a José, o sonho de José era para salvar a sua família e uma geração. É de uma intimidade com Deus que você descobre quais são as verdadeiras metas para a sua vida. O que eu acho engraçado, queridos, é que, apesar de a gente saber essas coisas, do que aquilo que a gente faz todo dia, a história que eu estou escrevendo, sabe? Eu penso que ninguém deseja de forma, em sã consciência, sabe? Escrever uma história para ter um final triste, um final desonroso, um final desastroso, desgraçado. Não, ninguém pensa essas coisas. Acho que ninguém acorda de manhã e diz assim, o que é que eu vou fazer hoje para, sabe, para arrebentar com a minha vida? Acho que ninguém acorda de manhã planejando assim, olha, o que é que eu vou comer hoje para, sabe, arrebentar com a minha saúde, sabe? Para entupir, às vezes, no meu coração. Deixa eu ver o que é que eu vou comer hoje aqui. Deixa eu pensar aqui. O que é que eu vou comer hoje aqui para entupir, às vezes, no meu coração, tudo aqui. Pronto. Não, acho que ninguém acorda pensando num negócio desse, não, irmão. Acho que ninguém acorda de manhã pensando assim, ó, o que é que eu vou fazer hoje para quebrar com o meu casamento e destruir com a minha família? Não, ninguém acorda pensando isso, não. Acho que ninguém acorda planejando assim, ó, o que é que eu vou fazer para no final da minha vida eu acabar quebrado, abandonado e desonrado. É assim que eu vou fazer. Hoje eu vou fazer isso, amanhã também e amanhã também. Não, ninguém faz isso, gente. Pelo menos em sã consciência. A menos que a mente dessa pessoa esteja tomada por um espírito maligno. E aí já não é ela que pensa, é um espírito maligno que está pensando por ela. Porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Uma vez que alguém esteja debaixo de influência maligna, ela escolhe coisas que não tem nada a ver com a realidade de alguém, sabe, em sã consciência. Acho que ninguém acorda de manhã e diz assim, ó, deixa eu pensar aqui. O que é que eu vou fazer hoje para me afastar mais de Deus? Ou o que é que eu vou fazer hoje para no final da minha vida eu terminar no inferno? Não, ninguém pensa isso não. O sábio Salomão, quando escreve o livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 29, olha o que ele diz. Bota na tela para mim, gente, por favor. Na versão NAA, diz assim, ó, o que descobri é tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. O que é isso, gente? Cadê? Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Achou aí? Na versão NAA. Ele se meteu em muitos problemas. Observe que a gente fica atraindo problemas para a nossa própria vida, gente. Com as nossas escolhas e decisões erradas. Ou impensadas, ou não calculadas, não planejadas de forma imprudente. Na versão NTLH, o mesmo texto, ele diz assim, tudo que aprendi se resume nisto.
Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. É assim ou não é? É assim, gente. A gente é que complica tudo. Está aqui. Nós complicamos tudo. Pastor, eu nunca li isso na Bíblia, não. É porque tu lê com pressa. Você lê correndo, entendeu? Nós complicamos tudo, gente. Impressionante, gente, é que apesar de não termos a intenção de cometer erros, escute, apesar de a gente não acordar intencionando errar, erramos. Apesar de a gente, não ter intenção em falhar, em alcançar os nossos alvos, falhamos em alcançar. Aí eu gosto de Paulo, ele diz assim, olha, não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito. Depois diz assim, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Que Paulo está dizendo assim, olha, aquilo que eu queria alcançar, ainda não alcancei. Alguém pode se identifica com Paulo aí, gente, sim ou não? Olha, aquilo que eu queria alcançar, ainda não alcancei. Você pode repetir isso comigo, por favor? Diga assim, aquilo que eu queria alcançar, ainda não alcancei. Pergunta, escute aqui agora. Quem aqui gostaria de ter alcançado muito mais coisa na sua vida, de já ter chegado em um outro patamar de vida e ainda não chegou ou não alcançou? Levanta a mão para a gente saber. Ó, muita gente. Tem alguns heróis que já conseguiu, gente. Agora para chamar aqui. Quem aqui já alcançou tudo o que queria na vida, já é tudo que você sonhou ser, sabe? Já está no patamar do mais alto grau de excelência, está quase um semi-arcanjo, já está lá quase um semi-cristo. Levanta a mão para conhecer, por favor. Quem falou glória a Deus? Amém? 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 Pronto. Agora escute aqui, irmão, olha, já que nós estamos propensos a falhar em alcançar aquilo que a gente gostaria de alcançar, escuta aqui agora, regra de ouro do culto, presta atenção aqui, tá? Eu estou quase mudando o culto da palavra, bota assim, ó, escola da vida, é ou não é, gente? Eu fiquei pensando, irmão, isso aqui é escola da vida, pronto, culto da palavra, escola da vida, presta atenção, pelo amor de Jesus, presta atenção, redobra atenção aqui, ó. Redobra atenção. Já que nós temos uma tendência em falhar, já que a gente, mesmo sem planejar errar, a gente erra. Opa, calma aqui. Então nós vamos precisar estabelecer em nossa vida alguns dispositivos de segurança para garantir, olha, um final feliz em nossa vida. Você pode dizer amém por isso? Amém? Então nós vamos estabelecer alguns dispositivos de segurança. Quais são eles? Primeiro, mantenha sempre uma perspectiva maior. Porque embora não alcancei ainda, calma aqui, tem coisa maior lá na frente me esperando. Aí eu preciso fazer como disse o apóstolo Paulo, olha, não alcancei, ok. Não vou ficar preso nas limitações do presente. Não vou ficar preso nos fracassos do passado. Olha, eu vou me ater àquilo que me espera lá na frente. Alguém me entende de amém? Vou repetir. Eu não ficarei limitado nas circunstâncias do presente. Não vou ficar me lamentando pelo fracasso do passado. Mas eu tomo a decisão de me levantar e dar passo de fé em direção ao alvo que Deus estabeleceu para mim lá
na frente. Tem uma perspectiva maior me esperando. Tem algo maior me esperando. Ei, com Deus é assim. Se você não é com Deus, se prepare, porque coisas grandes ainda hão de acontecer na sua vida. Aleluia! Você pode dar um aleluia bem forte, igual o crente pentecostal. Pastor, o que é aleluia? Vou te falar aqui agora. Aleluia significa louvado seja o Senhor. Ou seja, apesar de eu já ter fracassado, errado, sabe, planejei, mas não consegui alcançar o que eu queria, tal, fracassei. Eu vou me levantar, porque eu vou botar esse dispositivo de segurança na minha vida. Olha, eu vou alcançar. Eu vou chegar lá. Satanás e os seus demônios não vai conseguir sabotar o que Deus tem para mim. Eu quero que você declare para alguém que está perto de você, com cara de profeta, com nariz de profeta, com dedo de profeta, tu vai dizer assim, ó, tem coisa grande de Deus te esperando logo ali. Fala aí, vai. Quer ver como é bom? Olha como o apóstolo Paulo. Gente, não foi por acaso, gente, que Paulo se tornou o maior vulto do Novo Testamento, gente. Não, foi por acaso, não. O cara é um absurdo. O apóstolo Paulo, absurdo. O apóstolo Rodolfo, um absurdo. Paulo é um absurdo. Então, vamos pegar aqui os drives mentais de Paulo aqui, para a gente entender aqui, aprender com esse homem aqui. Olha para Paulo. Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, ele diz assim, Romanos 8, 18. Ô, Mídia, meus lindos, fica ligado aqui, tá? Me ajuda aí. Romanos 8, 18, na versão NAA, diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada a nós. Paulo está dizendo, eu posso até estar sofrendo aqui agora, olha, mas lá na frente tem coisa boa me esperando. Eu não vou ficar preso no sofrimento do presente. Lá na frente tem coisa me esperando. É assim. Não sei se você já ouviu aquela frase que eu gosto muito. Eu falo assim, ó, a dor do processo passa, o benefício fica, eu vou para frente. Vou para frente. Vou para frente. Quer ver? Quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, ele diz assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Irmão, Paulo vivia com a perspectiva de algo maior de esperando na frente. Assim Paulo vivia. Assim Paulo vivia. É por isso que ele escreve assim, ó, eu não alcancei, eu não sou perfeito, mas uma coisa é o seguinte, mas, eu gosto desse mais de Paulo, mas eu prossigo para alcançar. Eu não alcancei, mas eu não vou ficar parado. Fracassei, tudo bem, não sou perfeito, mas estou vivo e eu prossigo para alcançar. Eu quero que você diga com cara de fé, com boca de profeta, diga assim, eu vou alcançar. Aleluia. Eu não consegui até aqui, mas eu vou. Não consegui, irmão, para combinar. Diz assim, ó, eu não consegui até aqui, mas eu vou conseguir. Eu não consegui até aqui, mas eu vou conseguir. Eu posso até não ter vencido até aqui, mas eu vou vencer. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, porque foram os meus fracassos. Pronto, de janeiro até aqui, pronto, fracassei algum dia ou outro, ok. Mas eu vou avançar para as coisas que estão adiante de mim. Errei o alvo, talvez errei, mas eu vou corrigir a minha rota. Alguém pode glorificar o nome do Senhor por isso, irmão? Aleluia, 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 aleluia.
É por isso que quando o povo que estava em Babilônia retorna do cativeiro, a Bíblia diz que eles erraram o alvo. Por que eles erraram o alvo? Porque eles começaram a construir o templo, depois se distraíram com outros objetivos de menor importância, que as suas causas pessoais, e começaram a construir casas bonitas, sabe? E tal, e esqueceram do principal, que é construir o templo, o lugar da adoração. Aí o Senhor chama o profeta para corrigir a rota do povo. E olha o que Deus disse para o povo: olha, a glória deste novo templo será maior do que o do primeiro. Diz o Senhor dos Exércitos: estabelecerei a paz neste lugar, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero dizer algo para você, meu irmão, que talvez fracassou em um ponto ou outro na sua vida. Escute, a glória da última casa será maior, será maior. O que Deus vai fazer na sua vida será maior, será melhor, será maior, será melhor. Aí eu vou falar até você dar glória a Deus: será maior e será melhor, será maior e será melhor, será maior e será melhor. Deus fará assim na sua vida em nome de Jesus. Interessante que o presidente dos Estados Unidos, o ex-presidente, né? O John Kennedy, ele dizia assim: Deus, essa frase dele, o mar é grande e o meu barco é pequeno, sabe? Só que quando você olha tantos desafios, você vê, meu Deus, é como aquele que diz assim, ó, meu Deus, o poço é fundo e a corda é pequena, sabe? Ei, mas confie no Deus que te levantou na terra, meu irmão. Deus não te chamou para você viver de fracassos em fracassos. Ei, se você fracassou até aqui, escuta uma coisa, ainda tem muito para você fazer na terra em nome de Jesus. Agora escute, para você que quer ter um desfecho feliz na sua vida, eu falei, primeira coisa que você precisa fazer é mantenha sempre uma perspectiva maior. Segundo dispositivo de segurança, esse aqui, olha, estabeleça sistemas de prestação de contas em sua vida. Muita gente não tem isso aqui não, gente. Muita gente não tem isso aqui não, de verdade. Muita gente não gosta de prestação de contas. Mas se você observar na Escritura, o reino de Deus é guiado, né, por esse princípio, por essa cultura, esse jeito de pensar, como prestação de contas. Prestação de contas. E tem que ser assim. Os filhos têm que prestar conta para os pais. A esposa tem que prestar conta para o marido. O marido tem que prestar conta para a esposa. Os funcionários têm que prestar conta para o patrão. É assim que tem que funcionar. E na minha e na sua vida, nós precisamos, sabe o quê? De pessoas boas, pessoas de Deus, pessoas que nos amam, escute, para as quais a gente pode prestar contas de alvos que nós mesmos estabelecemos. Isso é legal demais. Por que isso é bom? Porque no dia que você falhar, sabe, vai ter alguém para te lembrar. No dia que você desanimar, vai ter alguém para te dar uma força, uma palavra de encorajamento. O problema é que a gente não gosta de prestar contas. A gente tem preguiça de fazer relatórios da nossa própria vida. Vou repetir. Relatórios da nossa própria vida. Eu disse que cada um de nós está escrevendo o nosso dia a dia, um diário, que pode corresponder ou não àquilo que nós desejamos. E aqui o segundo dispositivo de segurança, para você ter um desfecho feliz, olha, é você prestar contas para alguém. Isso é muito legal. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao 10, é assim:
é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Engraçado que eu comecei a fazer meus treinos, né, na academia, e aí eu no horário que eu estou treinando, aí eu chamei um irmão aqui que também está no sedentarismo. Falei, irmão, é assim, ó, tá nós dois no sedentarismo. Tirar alguém do sedentarismo é mais ou menos deslocar a comitiva de um trem. É um trabalho terrível. É terrível. Meu Deus do céu, pensa num negócio terrível para sair. É arrancar alguém do sedentarismo. É difícil, é difícil, é difícil. Toda mudança de hábito é difícil, gente. Tá? Não acontece só comigo, não. Acontece contigo também, tá? Tanto é verdade que tu ainda está sedentário. Então, só para nós aqui. Não fica me criticar, não. Eu sei que tu está sedentário. A barriga não nega. Ô, glória. Aí tem gente que... Escute aqui, ó, escute. Ó. Aí eu falo assim, ó, irmão, vamos fazer uma coisa. Ó, quando der 11 horas cravado, tu me liga e não deixa eu parar. Porque todo dia vai ter reunião, vai ter coisa aqui na igreja para me fazer, tal, não deixa eu parar. Irmão, aí, oxe, dá 11 horas certinho, aí, pastor, bora? Eu falei, irmão, estou acabando a reunião aqui ainda, tal. Vai lá na frente. Não, eu vou esperar você. É assim que funciona, irmão. Entendeu? Por quê? Porque eu assumi um compromisso público, sabe, com meu irmão, e eu estou, aquela coisa de prestar conta, vamos lá, todo dia eu quero fazer pelo menos uma horinha de atividade física, e aquela coisa toda. Então, isso é bom, porque no dia que você pensar em desistir, alguém te ajuda. Alguém me entende para dizer amém, irmão? Então, estabeleça um sistema de prestação de contas para alguém que deseja o seu bem. Isso é muito bom, tá? Aí, o que acontece? Vai precisar de você, sabe o quê? Uma virtude que talvez seja a mãe ou a raiz de todas as outras virtudes, chamada humildade. E humildade é você admitir, sabe, as suas próprias fraquezas. Humildade para admitir que estamos a um passo da estupidez, do erro. Humildade para reconhecer que você pode fazer bobagens, sabe? Humildade para ser corrigido quando errar a rota. Humildade para ser paciente também com as fraquezas do outro. Porque às vezes nós só queremos ser corrigidos se a gente julgar que o outro é perfeito. É por isso que às vezes a gente não quer ser corrigido por ninguém. Alguém me entende para dizer amém, irmão? É isso que acontece, queridos. Sabe? Porque quando alguém vai te corrigir, você na hora quer procurar um defeito no outro, para você não querer sair por baixo. É assim que acontece. Sabe? Eu costumo dizer, queridos, uma coisa, olha, eu estou falando sobre, cria um sistema de prestação de contas. Escuta aqui, ó. Tudo aquilo que não é supervisionado é deteriorado. Essa tu tinha que escrever aí, de verdade. Tudo que não é supervisionado é deteriorado. Tu tinha que aprender essa frase aí. Então eu preciso supervisionar a minha própria vida e pedir para alguém me ajudar a fazer isso, gente. Isso é maravilhoso. Entendeu? Isso é maravilhoso. Sendo assim, escute, já que é assim, nós vamos precisar desenvolver bons relacionamentos, queridos, sabe? E Deus sempre vai colocar alguém, uma pessoa boa, sabe? Uma pessoa honesta, uma pessoa verdadeira, uma pessoa sincera perto de você. Deus sempre vai colocar alguém assim. Cabe a você reconhecer quem foi que Deus colocou. Aliás, tudo o que você precisa, Deus já colocou perto de você. Você que vai ter que reconhecer esse negócio. Sabe? Agora, olha o que diz o texto de Provérbios, capítulo 27, versículo 6. Por que é importante, gente? Porque assim, como eu falei, se você falhar, o teu amigo vai te corrigir.
Ó, o amigo vai te corrigir. Escute aqui agora. Escute aqui agora. Engraçado que teve um dia desse, eu falei assim, rapaz, vou tomar refrigerante mais não. Aí eu peguei, sentei na mesa, está aqui eu, o pastor Tiago Felipe. Aí, caí na tentação, rapaz. Eu esqueci que meu amigo está sentado na mesa. Aí o pessoal almoçando aqui no Espaço Gourmet. Falei assim, pastor, ó, é só dois dedinhos assim, que é para, sabe, adoçar a boca. Falei, bota aí, vai, 2 dedinhos aí, vai. Aí o pastor Felipe olhou assim e ficou calado. Quando deu o primeiro gole, foi, pastor. Eu parei de tomar refrigerante por sua causa. Alguém entendeu, gente? Ei, sabe o que a palavra de Deus diz? Ó para cá, ó para cá, ó para cá. Aí sabe o que eu fiz? Deixa eu terminar a história também, né? Ó, irmão, vai para lá com essa tentação do... Quer mais não, quer mais não. Meu amigo corrigiu aqui agora, quer mais não. Ó, está escrito, gente, ó. Melhor é a ferida feita pelo amigo. Provérbios 27,6. Para ninguém dizer que estou falando heresia aqui, tá? Provérbios 27,6. Olha o que diz a palavra, gente. Ó para cá, ó para cá. Ó. Melhor é a ferida feita pelo amigo do que o beijo enganoso do inimigo. Eita. É forte? Vai. Cadê? Melhor é as feridas feitas pelo que ama, pelo amigo, do que os beijos de quem odeia, que são enganosos. Está aqui, gente. Olha, Provérbios 27,17. Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o seu companheiro. Tem que estar perto, tem que estar junto, tem que aceitar correção. Quer ver? Provérbios, capítulo, na versão NTLH. Provérbios 15, versículo 31 ao 33. Gente, eu não sei quantos de vocês gostam de ler o livro Provérbios, tá? Mas o livro Provérbios deveria ser lido todo mês, de verdade. Meu Deus do céu, é muita sabedoria para a gente, sabe? É a questão, o poço é fundo e a corda é rasa. E a corda é pequena. É demais, gente, de Provérbios. Ó para cá, ó para cá, ó para cá. Ó. Aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Mas quem rejeita conselhos prejudica a si. Meu Deus. Eu estou dizendo que a palavra deveria ser chamada de escola da vida. Estou falando para você. Aqui. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo. Mas quem aceita a correção... isso aqui é bom demais. Quem aceita a correção, fica o quê, gente? Mais sábio. Pergunta com carinho, assim, para esse irmão que está perto de você. Me ajuda a pregar aí. Diz assim, você aceita a correção? Agora diz assim, se tu aceita a correção, tu fica mais sábio. Calma aí agora. Agora, se tu não aceita a correção, tu fica o quê? Quem foi o burro, gente? Não, gente. Pega leve aí. Pega leve aí, gente. Ó, quem aceita a correção fica mais sábio. Agora, gente, só corrige quem ama, queridos. A gente precisa entender isso aqui. O pai que ama o filho corrige. A Bíblia diz que o pai que poupa a vara estraga o filho. A gente só corrige quem a gente ama. Se você vê alguém errando e não corrige, é porque você não ama. Você, na verdade, acabou de transgredir um mandamento do Senhor, que é amar o próximo como a si mesmo. Então, se eu amo meu irmão, eu tenho que corrigi-lo. Agora escute. Quando você corrige uma pessoa, 2 coisas podem acontecer. Ou ela vai te amar, ou ela vai te odiar. Pronto. Agora vai, ó. Quando você corrige alguém e ela te ama, é porque essa pessoa é sábia. Quando você corrige alguém e ela te odeia, é porque ela é tola.
Aí a Bíblia diz assim, ó, não ande na companhia dos tolos. Pronto. Então eu preciso prestar contas a um amigo, sabe? Para ele me ajudar a corrigir as minhas rotas, que volta e meia, sem planejar, eu erro. Às vezes, eu erro e eu falho em alcançar os alvos que eu queria para a minha vida. Eu aprendi uma coisa, queridos, todas as pessoas de alta performance têm metas para tudo. Gente de alta performance, olha, tem metas para tudo, alvos para tudo. Ele sabe quantas horas por dia ele quer orar, ele sabe quantos capítulos por dia ele quer ler, qual é o peso ideal que ele quer ter, sabe? Ele tem uma consciência clara de como está a sua saúde interna, sabe? Ele sabe quantos livros por mês ele quer ler, sabe? Ele sabe qual o tipo, qual o casamento que ele quer ter, sabe? Ele sabe qualquer coisa. Eu ia falar mais algumas coisas do casamento aqui, mas não posso falar não, tem de menor aqui na turma, entendeu? Depois eu falo quando casar essas coisas. Escuta aqui uma coisa. Aleluia. Escuta uma coisa aqui. Escuta aqui uma coisa. Mas além de você prestar contas a um amigo, escuta uma coisa. Você não pode esquecer que um dia você vai prestar contas a Deus. Isso é importante. Porque para um amigo você pode até, olha, sabe, não falar toda a verdade para ele. Sabe? Você diz assim, olha, eu vou ler 30 páginas por dia. Aí você ficou com vergonha, só leu 20, você disse que, olha, eu li 27. Quando ele te pergunta, assim, meu Deus do céu, que pecado, me perdoa, Jesus. Aí vai lá de noite e lê o restante para cumprir as 27. Não, isso é verdadeiro. Você pode até enganar um amigo, mas a Deus você nunca vai enganar. Não se esqueça que estamos diante de um Deus que tudo vê, e um dia nós estaremos diante dele para prestar contas de tudo que fizemos. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, NTLH, versão, diz assim, nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizemos e até daquilo que fizemos em segredo, seja bem ou mal. NVI, Romanos 14, 12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. A21, Hebreus 4, 13, diz assim, e não há criatura alguma encoberta diante dele, e antes todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Então assim, queridos, a gente precisa viver com essa cultura de que um dia nós iremos prestar contas a Deus. Não se esqueça de todos os talentos, dons, aptidões que Ele te deu, é para um propósito. E um dia você vai estar diante de Deus e as suas desculpas não vai valer. Eu preciso falar isso para você. Terceiro dispositivo para alguém que está escrevendo uma história com um final feliz. Escute. Primeiro tenha sempre uma perspectiva de algo maior. Segundo, estabeleça um sistema de prestação de contas. Terceiro, seja receptivo ao ensino. Ou seja, mantenha um coração ensinável. Isso é coisa boa, gente. Porque às vezes, com o passar do tempo, e de algum estudo, de aquisição de novas experiências, parece que a gente vai ficando mais metido a besta. Deixa eu falar assim no baianês agora, que eu fiquei nervoso. Vai ficar mais orgulhoso. Bobo, rapaz. Os bobos, sabe? De verdade. 1 Coríntios capítulo 8, versículo, a versão NAA. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 ao 2, é assim, o conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer.
Aqui, ó. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Receba. Na sequência. Já viu? Aquele lutador de MMA. Receba na sequência. Ó. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda, não conhece como deveria conhecer. E se aplica direitinho ao outro lado. Porque às vezes a pessoa chega num ponto, quem você pensa que é? Está falando com quem? Eu sou, esse é o quê? Isso não é nada, irmão. Pó e cinza. Pó e cinza. Somente isso. Sabe? Eu gosto da frase do Isaac Newton. Ele diz assim, olha, o que eu sei, ou o que eu conheço, o que eu sei, né? É uma gota. Isaac Newton, tá? O que eu não sei, o que eu desconheço, é um oceano. Irmão, estou falando de Isaac Newton, tá? Um grande cientista da história que fez grandes contribuições para a física, para a matemática. O cara é um gênio. O cara falou um negócio desse, irmão. O que eu sei é uma gota, o que eu não sei é um oceano. Sabe? E às vezes, sabe, a gente por pouco menos já está deixando o coração ficar orgulhoso, sabe? E aí não quer buscar mais conhecimento, sabe? Não quer fazer mais curso, não quer mais ler um livro, sabe? Não quer pagar para investir no seu interior, fazer uma conferência, sabe? Quarto dispositivo para você, ter um final maravilhoso, um final feliz. Sabe o que é? Quarto dispositivo. Aqui, sirva aos outros. Olha, para você terminar bem, para você não ficar soberbo por causa do seu sucesso, ou por causa da sua riqueza, ou por causa do seu conhecimento, sirva aos outros. Calma. Começando pelos de dentro de casa, caso você ainda não tenha o hábito de fazê-lo. Toda palavra é ótima, né, gente? Eu falo mesmo. Fala. Sabe o que Jesus ensinou? Jesus, tá, gente? O maior de todos. Mateus 23, 11. NVI. O maior entre vocês deverá ser servo. Mateus 23, 11. Da versão NVI. Bota aí para mim. Mateus 23, 11. Eu quero que você confira. O maior entre vocês deverá ser servo. Pastor, nunca li isso na Bíblia. De novo, porque tu lê com pressa. O maior entre vocês deverá ser servo. Ou seja, por maior que você pense ser, você não passa de... ficou o céu bem fraquinho agora, né? Vou repetir. Por maior que você julgue ser, você não passa de um servo. Olha de novo para quem está perto de você e diz assim, você tem cara de servo. Falei. Rapaz, o apóstolo Paulo, irmão, sabe o que Paulo falava? Paulo dizia assim, olha, Paulo, Romanos capítulo 1, NVI, diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo. Depois ele falava, olha, chamado para ser apóstolo. Uau! Ei, irmão, o maior título que você possa alcançar na sua vida é de... Oi, irmão, me ajuda aí. O maior título que você possa alcançar na sua vida é o título de servo. Servo. Quer ver uma coisa? Quanto mais próspero se torna uma pessoa, significa o quê? Que mais pessoas ele está servindo. Oi, irmão, para tu dar glória a Deus de pé, fazer assim, rodar de um pé só, fazer qualquer coisa. Tu quer prosperar? Quero. Sirva a muita gente. Peça a Deus uma ideia para servir a muita gente. Quem é o médico que mais prospera? É o que serve. Me ajuda, Alexo.
É aquele que serve 10 pessoas por semana ou aquele que serve, olha, 200 pacientes por semana? Qual mais prospera? Qual é o empresário que mais prospera? Aquele que está servindo, sabe, a 200 famílias ou aquele que está servindo a 3.000 famílias na sua empresa? Qual que mais prospera? Sirva aos outros. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, diz assim: sirvam uns aos outros. 1 Pedro 4, 10, bota aí. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Um dia Jesus pega a toalha assim nos seus lombos e começa a lavar os pés dos seus discípulos. João capítulo 13, versículo 14 e 15, NAA, diz assim: ora, olha para Jesus, viu? Se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Ó, irmão, lavar os pés ali era algo que somente escravos faziam. Sabe o que Jesus fez aqui? Ele se humilhou ao ponto de fazer algo muito simples. Ah, mas isso aí não é minha obrigação, não. É que tu não entendeu, aí não quer ser servo. Isso é coisa para escravo. É que tu não entendeu ainda o que significa ser servo. Quer um conselho? Só para terminar. Quer um conselho? Um conselho? Conselho aqui agora, ó, nesse ponto aqui, ó. Olha. Planeje passar os próximos meses servindo regularmente outras pessoas. É deixar na sua agenda, sabe, um lugar lá, sabe, para você desenvolver humildade e caráter servindo outros. Isso vai te blindar, sabe de quê? Da arrogância, da prepotência, do orgulho. Lembre-se que a Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Se Jesus nos ensinou a servir, é porque tem um motivo para isso, gente. Separe, pelo menos na sua agenda aí, tá? 1 hora por semana, para você fazer um serviço voluntário. E entregue 100% da sua energia nisso. É isso aqui. Quinto, dispositivo para você, sabe, escrever ter um desfecho feliz. Seja grato. Porque tem gente que diz assim, olha, eu ainda não alcancei tudo que eu queria alcançar, e esquece de ser grato por tudo que já aconteceu na vida dele, velho. Ei, eu não alcancei o que eu queria alcançar, mas eu sou agradecido por tudo que eu já alcancei. Eu não tenho tudo que eu queria ter, mas eu sou grato a Deus por tudo aquilo que Ele já colocou nas minhas mãos. Eu não sou ainda aquilo que eu almejei ser, mas eu sou grato a Deus por tudo aquilo que Ele me permitiu alcançar, saber e estudar. Ei, eu sou grato. Ei, Deus colocou muita gente boa na sua vida para você ter o que você tem, ser o que você é, embora você ainda não tenha alcançado. Alguém me entende, sim ou não, irmão? A diferença? Alguém entendeu? Seja grato, seja grato. Mantenha sempre essa atitude de gratidão. Não sei se você sabe, mas eu e você, nós temos sido abençoados com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo, gente. Cristo já nos abençoou, nós somos um povo abençoado. Não, vou falar mais uma vez, você é um homem abençoado, você é uma mulher abençoada, talvez você não tenha o que você queria ter, mas você é abençoado e tem mais. Você tem mais do que você merece. Seja grato. Fique de pé, por favor, para a gente terminar. Sabe o que é ser grato? Ser grato é quando você reconhece que alguém fez algo por você e que você não poderia
fazer por si mesmo. Isso é ser grato. Seja grato aos seus pais. Você não sabe a quantidade de noites que eles perderam. Sabe? Você não sabe o quanto de suor que eles derramaram para você chegar onde você chegou. Seja grato aos seus pais. Seja grato aos seus pastores. Você não sabe o quanto de jejum, de oração, sabe, que os pastores dessa igreja intercede a Deus para que você esteja aqui. Seja grato. Seja grato à sua esposa. Seja grato ao seu marido. Seja grato aos seus filhos. Você que é filho, seja grato aos seus pais. Às vezes a gente tem dificuldade de ser grato porque a gratidão expressa a nossa vulnerabilidade, a nossa dependência dos outros. Seja grato lá ao seu colega de plantão, ao seu colega de trabalho, seja grato. Você já observou que a gente tem muita facilidade de pedir e uma certa dificuldade para agradecer? Já observou isso? Ei, sobretudo, seja grato a Deus. Vou repetir mais uma vez isso. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus pelo ar que você respira. Seja grato a Deus, sabe, pelo dom da vida. Seja grato a Deus porque você está de pé. Seja grato a Deus pela roupa que você está usando, pelo alimento. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Agora, para me concluir, eu disse que cada um de nós está escrevendo um diário, né? E a minha oração é para que o desfecho da sua vida seja feliz. Amém? A minha oração é para que o desfecho da sua vida seja um final de honra e não de vergonha. Sim. Minha oração hoje é para que o Espírito Santo estabeleça no seu coração de forma clara quais são os alvos que você deve perseguir. A minha oração hoje é para que você não se distraia com propostas, sobretudo propostas humanas, propostas do diabo, e você pare de perseguir os alvos de Deus para a sua vida. A minha oração nessa noite é para que o Espírito de Deus traga essa clareza no teu espírito. E que apesar de você ter falhado algumas vezes, o Espírito Santo reacenda a fé no seu coração de que tem algo maior logo ali te esperando. Só vai depender do seu comportamento no seu hoje. E amanhã de novo. O seu comportamento no seu dia a dia. E o seu compromisso de viver de forma responsável e sábia. Eu quero concluir essa palavra de hoje pedindo que você faça um compromisso Deus. Diga a Deus, eu quero me tornar a pessoa que eu nasci para ser. Eu quero que você faça uma oração no seu lugar e de todo o seu coração. Eu preciso dizer para você que se você tentar escrever a sua história sozinho, você vai falhar. Feche seus olhos e comece a orar.